garantido ou do rendimento de inserção social, que há uma nuance claramente com a qual eu estou absolutamente de acordo. Portanto, o nome ajuda a perceber que o rendimento destina-se a inserir as pessoas na sociedade. Agora, acho que tem que ser feito de forma a garantir que isso aconteça e, portanto, em termos concretos, parece-me que deve ser garantido em função das necessidades concretas das pessoas, deve ser virado para a reinserção das pessoas. Portanto, quem digamos, não consegue eventualmente inserir-se numa atividade produtiva só deve receber se, digamos, estiver a dar um contributo para a sociedade, seja ela, digamos, a arranjar os jardins ou a tratar de pessoas de idade ou o que é que seja. Quer dizer, acho que esta situação das pessoas ficarem, porque eu conheço situações concretas na empresa que eu estou agora a dirigir, tenho problemas com pessoas que estão doentes ou fazem-se doentes, conseguem estar há mais de um ano sem trabalhar, e a receber, quer dizer, não faz sentido nenhum. Isto é, quer dizer, de completa injustiça relativamente àqueles outros que trabalham. Portanto, há aqui muita coisa a fazer, mas o ponto fundamental é que o Estado Social tem que ser reinventado nesse aspecto, que é o Estado Social é aquele em que o Estado assegura que as liberdades, inclusive os direitos sociais, são garantidos em liberdade a todos, e o Estado, em vez de ser fornecedor, é apenas o juiz, é apenas o árbitro, é aquele que garante que os necessários recursos económicos chegam às pessoas para as pessoas escolherem. Agora, o Estado não é dono de hospitais e, se o for, tem que concorrer em situações exatamente iguais com outros hospitais de que ele não é dono. O Estado não é dono de escolas, mas se o é, tem que concorrer em situações exatamente iguais com os outros, e vocês podem ter a certeza de que a seguir vem a melhoria da qualidade e vem, digamos, inclusive o equilíbrio financeiro. Só para dar um exemplo que eu conheço melhor, que é o exemplo da saúde e da educação. Nos Estados Unidos da América, que é um país enorme, onde há do melhor e há do pior, mas fazem-se experiências e as pessoas, e os dados são divulgados, coisa que em Portugal a gente não tem os dados que existem muitas vezes escondidos nos ministérios, mas nós não temos acesso a eles, e há estudos científicos feitos hoje que mostram o seguinte, é que os hospitais públicos, quando são sujeitos a uma concorrência, ficam tão bons como os privados. As escolas públicas, quando são sujeitas à concorrência, ficam tão boas como as privadas. Agora, o ponto essencial é a concorrência a sério. E, portanto, nós não podemos estar já agora, digamos, não convém nada que o Benfica hoje vá jogar e o árbitro pertence ao Beira-Mar. Vocês estão a perceber o que acontece, não é? Muito bem, que ando a estudar em Oxford e, portanto, à qual dedico, digamos assim, toda a energia do meu tempo livre e não profissional. A razão que me leva a dizer esta frase terrível e, portanto, a tentar com isso provocar um pensamento terrível é que vou procurar desencadear aqui ao longo do meu raciocínio para chegar, e digo já a que conclusões quero chegar, ou pelo menos ao ponto onde quero chegar, para chegar a estas duas ideias. A razão porque as políticas sociais estão a gerar terríveis desigualdades, cada vez mais e não cada vez menos, ao contrário do que seria expectável pensarmos, é porque, estamos a desvalorizar em absoluto o mecanismo de escolha dos mais pobres. Não sabemos como é que eles tomam decisões, não sabemos como é que eles escolhem e não estamos preocupados em perceber como é que eles escolhem. E, em segundo lugar, porque estamos a orientar toda a estratégia das políticas sociais para uma forma de vida, que é a forma de vida de encontrar um emprego. Ou seja, o chamado welfare to work. Todas as políticas sociais colocam a sua energia na possibilidade das pessoas rapidamente encontrarem um emprego, com esse emprego terem um salário e com esse salário deixarem de estar sob a tutela do Estado. E, portanto, ao longo deste raciocínio tentarei explicar como isso me parece limitador, estes dois problemas, não percebermos como é que os mais pobres tomam decisões e, em segundo lugar, queremos apenas que eles encontrem um emprego e, portanto, provavelmente daqui termos de criar um novo contrato social, como dizia o Dr. Bagão Félix, termos de procurar apoios muito mais direcionados, como dizia o Edmundo Martinho, e, finalmente, darmos muito mais liberdade de escolha, como dizia o Fernando Adão da Fonseca. Ficou muito claro pelas três apresentações o que é, de facto, hoje a política social. Ela foi montada nas últimas 4 décadas para corrigir as desigualdades à partida. É para isso que ela existe. Nós assumimos que as pessoas não têm as mesmas capacidades de gerar oportunidades para si próprias e, portanto, o Estado intervém
tentando corrigir desigualdades enormes que existem à nascença, o chamado starting gate, não é? Quando nós estamos ambos posicionados à partida, em bebés, eu tenho muito mais condições de ter sucesso do que alguém que nasce de uma família desfavorecida. E o Estado intervém para corrigir essas desigualdades. E nenhum de nós é capaz de dizer que isto está errado. Está certo, está certíssimo. Bom, e portanto, quando fazemos escolas, quando investimos em hospitais, quando construímos estradas no limite, quando procuramos criar uma mão cheia de soluções que sejam capazes de gerar ou de regular esse desvio à partida, o que estamos à procura, como também já ouviram aqui dizer, é de encontrar o cabaz perfeito de meios que as pessoas precisam para, partindo de uma situação de desigualdade, serem pelo menos capazes de ter as mesmas oportunidades que aqueles que nascem melhor normalmente conseguem atingir. Depois podemos falar aqui da lotaria genética também, não é? Porque há pessoas que geneticamente nascem com um desvio terrível em relação às outras, mas estamos a concentrar-nos mais na lotaria social, nesta terrível lotaria que nos faz nascer mais para um lado ou mais para o outro, com pais melhores, com pais piores, com mais recursos, com menos recursos. Portanto, toda a energia pública, nossa toda, nestas últimas 4 décadas, serviu para tentar corrigir essas terríveis desigualdades. Portanto, se aceitarmos, e eu sublinho que estou aqui num raciocínio, se aceitarmos que esta definição está certa, temos também de concordar que foi em nome da correção dessas desigualdades à partida que os Estados foram investindo cada vez mais dinheiro, do nosso dinheiro, e que nós fomos aceitando, com alguma bondade e com muita compreensão, que boa parte dos nossos impostos fosse canalizado exatamente para alimentar esta máquina cujo objetivo é corrigir essas desigualdades. E por isso também percebemos melhor, quando, ao longo destas 4 décadas, os resultados não são evidentes, os mais pobres nascem mais pobres e acabam a morrer exatamente na situação em que estavam, na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, e, portanto, os desvios sociais não se alteraram substancialmente ao longo destas 4 décadas, é muito mais fácil percebermos porque é que depois há tanta adesão aos raciocínios da preguiça, aos raciocínios de que as pessoas não aproveitam as oportunidades que lhes foram dadas e, portanto, se quiserem, no fim do dia, há o raciocínio de que é preciso cortar no Estado Social. Porque se cortarmos no Estado Social, o que estamos verdadeiramente a fazer é estimular o mérito e a tirar as pessoas da sua situação de conforto. Portanto, se diminuirmos as ajudas, elas provavelmente vão mais rápido encontrar um emprego e, encontrando um emprego, estão muito mais depressa a encontrar o seu lugar na sociedade, a sua inserção na sociedade. Eu faço só aqui uma pequena nota. Eu tenho como calculam, já tive vários, desta posição privilegiada que os jornalistas têm, é preciso dizê-lo, não é? Tive vários confrontos com várias pessoas que tinham posições públicas e de todas as que tive, e foram muitas, há 2 que guardei com um respeito incrível, 2 pessoas, uma delas é o Dr. Bagão Félix, exatamente quando lançou o rendimento social de inserção, e eu no Diário Económico escrevi um editorial a dizer porque é que achava que essa ideia não era tão boa como outras que existiam e por aí fora, e ao contrário do que costuma acontecer, recebi da parte do Dr. Bagão Félix uma abertura total na discussão e nisto que estamos aqui a fazer, na possibilidade de pensarmos soluções alternativas, mesmo que a minha estivesse errada ou que a dele estivesse errada, discutirmos em conjunto. Isso de facto é muito raro nos políticos e portanto tenho que fazer aqui esta nota. Mas portanto, eu acho que ficou claro o que é a política social, e ouvimos lá aqui, o que é que ela gerou facilmente, esta ideia, de facto, que o dinheiro está a ser gasto excessivamente e, portanto, é preciso cortar, tem muita adesão, e porque é que essa adesão é tão fácil? Porque, de facto, os resultados não são bons e as pessoas pensam que andaram a gastar dinheiro para nada. E, portanto, só me falta sublinhar aqui um ponto nesta rápida introdução. Ressublinhar um ponto. Todo este esforço foi feito, isto é muito importante, porque estou a ressublinhar, foi feito nessa tentativa de que toda a ajuda pública, todo o mecanismo do Estado Social consistia em retirar as pessoas não apenas da sua situação de pobreza, mas, se quiserem, da sua situação de desinserção. E para serem inseridas,
aquilo que o Estado considera como o caminho certo, se quiserem aquilo que o Fernando dizia há pouco, de que é preciso mais escolha, para serem inseridas o que era preciso era encontrar-lhes um emprego, um trabalho. E se assim fosse, os problemas terminavam. E aquilo que a gente vê é que as pessoas arranjam um emprego e rapidamente o perdem e ficam num ciclo terrível do qual não conseguem sair e que, sobretudo, não as salva dessa terrível situação de pobreza. Bom, porquê? Este é o ponto agora e que reflexões é que isto nos pode aqui abrir. Vamos concentrar-nos nesta ideia do comportamento dos mais pobres. Eu acho que o Rui Marques tem aqui também um papel incrível, o Fórum Estudante, a experiência do CAIS, permitir a essas pessoas que tenham um papel ativo e que, de alguma maneira, se insiram a fazer qualquer coisa, nem que seja a vender uma revista ou a tentar convencer as pessoas. É mais o termo a comprar uma revista, mais do que vender, eles tentam convencer as pessoas a comprá-la. O mecanismo de escolha dos mais pobres não é igual ao nosso. E por mais que a gente se esforce em tentar antecipar que decisão eles vão tomar perante duas alternativas diferentes, na maior parte dos casos falhamos. Enganamos-nos sempre a tentar acertar na escolha que eles vão fazer. Há uma investigadora americana chamada Isabel Sawhill, S-A-W-H-I-L-L, se alguém depois quiser procurar mais pensamentos desta senhora, que teve inclusivamente um cargo incrível no governo do Bill Clinton, no primeiro governo. Foi a diretora, para uma coisa extraordinária, diretora para as prioridades orçamentais. O objetivo desse gabinete, que a Isabel Sawhill geria, era só um. Era tentar antecipar o mecanismo de escolha dos mais pobres, portanto, tentar acertar nas decisões que eles tomariam perante as ferramentas sociais que iam ser postas à sua disposição. À americana, eles fizeram um estudo incrível, massivo, com muitos milhares de respostas, e chegaram a esta conclusão, que é mais ou menos empírica e que eu vi muita gente anuir com a cabeça quando eu disse que nós falhamos sempre. Em mais de 70% dos casos, sempre que se tentava acertar na escolha dos mais pobres, falhava-se. Então, começou a haver aqui uma grande reflexão sobre este tema. E houve um filósofo belga que tentou definir uma espécie de... ou tentou resumir, de alguma maneira, ajudando-nos a nós que não somos desfavorecidos, ou cronicamente desfavorecidos, porque é que nós nos enganamos tanto. A única maneira de tentarmos perceber como é que eles escolhem é olharmos para nós numa situação em que vivíamos num casino, sem sermos doentes do jogo, gamblers compulsivos. Não é? Nós vivemos num casino, na verdade nem queremos estar ali, mas é onde estamos, portanto não temos nenhuma pulsão para jogar, e portanto vamos começar a ser postos, temos um bocadinho de dinheiro à nossa disposição, e vamos ser postos perante esta alternativa. Não nos podemos ir embora, portanto não podemos tomar uma decisão que era, bem, eu tenho este dinheiro, saio e não jogo mais, eu tenho de jogar para me manter vivo, portanto que escolhas é que eu vou fazer? Nós, nessa circunstância, tomamos logo uma decisão, não vamos apostar o dinheiro todo num número da roleta, por exemplo. Essa é logo uma decisão racional que nós vamos tomar. E os mais pobres, na sua vida social, tomam sempre esta decisão. Ou seja, eles olham para as alternativas que têm e vão procurar aquela cuja consequência seja menos má. Não vão procurar aquela que lhes dê um melhor resultado no fim do jogo, porque eles consideram que não são capazes de chegar lá. Vão procurar aquela que, de entre todas as que têm disponíveis, produza o menos mal do pior dos resultados. Que é, de facto, nós chegamos lá e apostar um bocadinho no encarnado, um bocadinho no preto, um bocadinho no 3, perdemos qualquer coisa, mas ganhamos qualquer coisa. Portanto, o que nós vamos tentar é perpetuar a nossa vida dentro desse casino. Nós não queremos morrer rapidamente, não queremos sair de jogo rapidamente. Portanto, o que os mais pobres fazem, perante essas opções que têm, é permanentemente procurar a alternativa cujo resultado, cujo outcome, se quiserem, seja o menos pior de entre os piores. É uma espécie de distribuição pessimista perante as alternativas que têm à sua disposição. Há um político americano chamado Charles Murray, que é assim o maior inimigo conhecido do Estado Social. Escreveu livros incríveis do ponto de vista do raciocínio, porque é que o Estado Social estava errado e porque é que gerava pobreza. Eu acho que ele está completamente enganado, mas vou usar um exemplo que ele dava, que era o das mães solteiras. Ele dizia que quando os americanos começaram a apoiar as mães solteiras, aumentou o número de mães solteiras. E, portanto, esta é a prova de que o Estado Social não funciona. Ele estava a esquecer